Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com separação de misturas, tá? Então o assunto de hoje é separação de misturas. A gente viu algumas propriedades dos materiais que estão diretamente relacionadas ao uso aqui para separar as misturas. Então vamos lá. Deixa eu pôr um apontadorzinho para melhorar para nós aqui. Ó, ah, métodos de separação de mistura. A gente tem vários métodos aí que são utilizados para a separação. Decantação, filtração, destilação simples ou fracionada, peneiração, separação magnética com ímã, dissolução fracionada ou simplesmente dissolução, flotação, catação e até cromatografia, que é separação por cores. Decantação. Decantação trabalha com densidade, separa o mais denso do menos denso. Normalmente de misturas heterogêneas, misturas que eu tenho particulado em suspensão. Melhor exemplo, água e barro, água de enxurrada que a gente deixa descansando, depois ela limpa e forma um barrinho no fundo. Separa por decantação. Filtração. Também misturas heterogêneas, com material particulado no meio. Melhor exemplo aqui é a filtração de café, que a gente separa a parte solúvel da parte insolúvel do café. Aqui é solubilizada, né, que vai com o café que extrai, passa no filtro e o pó fica. Então, esse é um processo de filtração. Destilação. Destilação ocorre por diferença de pontos de ebulição. O que é ponto de ebulição mesmo, turma? Passagem do estado líquido para o gasoso. Então, eu evaporo e depois condenso. Eu sempre tenho um líquido que tem um ponto mais baixo que o outro, então o que tem um ponto mais baixo sai primeiro e depois eu consigo separar dessa forma por destilação. Destilação fracionada é um processo parecido com o de cima, mas aí eu tenho uma mistura com mais de dois componentes. O petróleo, por exemplo, que na torre de destilação a gente produz gasolina, óleo diesel, álcool, gasolina, óleo diesel, querosene, não álcool, querosene, gás natural lá em cima, né? Piche embaixo, BPF, que é óleo de petróleo. Peneiração. Álcool seria aqui na destilação simples. Peneiração. A peneira ela serve mais para classificar, né? Separar material granulado maior de granulado menor. É uma forma de classificação de separação também. Separação magnética. Serve para materiais metálicos aí ferrosos, né? Então consigo separar com ímã. Dissolução fracionada é dissolver. Quando eu tenho uma mistura, um exemplo bom aqui, água e areia, eu dissolvo, jogo água, o sal dissolve. A areia não é solúvel em água, então não tem solubilidade. Depois eu filtro e acabo retirando a areia. Fico só com a água e o sal, consigo recuperar o sal dessa forma. Flotação é separação de sólidos com a presença de um material denso e ar, né? Então a serragem em água é um exemplo de flotação. Eu borbulho o ar gruda na serragem e a serragem acaba boiando mais facilmente. Eu faço a extração, tá? Catação, separação entre sólidos visíveis diferentes aí. No caso, separação de lixo é uma catação, né, de lixo reciclável. E também catar pedra de feijão. Hoje em dia a gente não vê mais isso, não. O feijão vem limpinho, mas antigamente a gente escolhia o feijão ainda. Cromatografia é um processo de separação por cores. Eu consigo separar a substância pelo comprimento de onda do elemento químico. Então ponho num aparelho, o elemento químico emite um comprimento de onda numa determinada cor, na ultravioleta visível, e aí o aparelho ele faz a leitura de qual elemento que é. Pela intensidade da cor, ele também consegue calcular quanto tem do elemento. É uma forma de análise instrumental química aí. Bom, decantação. A gente deu o exemplo da água, uma água barrenta, eu deixo em repouso,
o mais denso vai para o fundo. Depois eu consigo separar o sobrenadante. Então é um método de separação por diferença de densidade aí. O material mais denso vai para o fundo. Também posso separar dois líquidos, não precisa ser sólido e líquido, água e óleo. Ó, tem um funil de bromo ou funil de Kipp, que a gente chama também, que serve para esse processo, tá? O óleo flutua, abro a torneira, tiro a água e o óleo fica dentro do funil. Isso aqui é bastante usado na produção de biodiesel, tá? Decantação. Uma forma de acelerar o processo de decantação é usar uma centrífuga. A centrífuga ela acelera, faz uma força tangencial. Essa força tangencial faz o material particulado sólido ir para o fundo, separar do líquido. Só que é muito usada para separar o plasma do sangue, né? Então separa a parte líquida da parte sólida do sangue, tá? Coloca a ampola na centrífuga, centrifuga, a parte sólida vai para o fundo, a parte líquida fica sobrenadante. Aí eu tiro só a parte líquida. Filtração. A gente pode usar com papel ou pode usar uma filtração a vácuo. Também tem um papel de filtro, mas aí eu faço vácuo. É uma filtração mais rápida. O processo mais comum aí é o de filtração de café, né, que eu acabei de mostrar ali atrás, tá? Destilação. Destilação comum, a gente faz uma destilação binária. Normalmente eu tenho dois componentes. O álcool aqui é o melhor exemplo. Água e álcool. Aqueço, o álcool tem um ponto de ebulição de 78 graus, ele sai primeiro. Aí eu passo a água fria no condensador, o vapor condensa, volta a ser líquido e eu recupero só o álcool. Se eu aquecer, se eu controlar meu aquecimento a 80 graus, eu vou retirar só álcool aqui, tá? Com pouquíssima água. Aí eu faço esse processo novamente, a gente chama de retificação, e aí eu vou sair com álcool praticamente puro aqui. Mas é para um sistema binário. Liquefação fracionada. Isso aqui é usado para separar os componentes do ar. O ar é composto de nitrogênio, argônio e oxigênio. Basicamente, os três é que tem maior quantidade, aí 99% somos três. 78% com 21% e 1% aqui de argônio. Como que a indústria faz? Ela resfria o ar a menos 200 graus Celsius e ele liquefaz. E aí injeta o ar líquido dentro de uma torre e por diferença de ponto de evaporação também, por ponto de ebulição, eu faço a recuperação. Ó. Notem lá, ó, menos 196. Então tem maior ponto de ebulição. Depois menos 186, menos 183 vão saindo. Quanto menor o ponto de ebulição, mais denso, vai virar líquido mais rápido e vai sair aqui, vai ser mais denso também, tá? Então, é separado dessa forma, liquefação fracionada. Outros métodos, levigação. Levigação, eu tenho materiais pesados, eu coloco água e faço um movimento com a água para retirar esse material, tirar a lama aqui no caso, e o material fica mais pesado. É muito usado em garimpo de ouro, né? Então eles usam esse equipamento aqui, enche de água, joga o solo aqui dentro e mexe, e aí a água tira toda a lama. Mas o material metálico aqui, que é o ouro, que é pesado, ele fica aqui no equipamento. É usado também industrialmente esse processo, né, que gera aquelas lagoas de lama que estouraram lá em Brumadinho e Mariana, tá? Então é gerado através de um processo parecido com esse, mas industrial, feito em rampa. Peneiramento ou peneiração que a gente viu lá, ó, serve para classificar o material, pegar o material mais fino aqui e o mais grosso volta para a moagem. Então é uma forma de classificação além de separação. Dissolução fracionada, que eu dei o exemplo da areia e do sal. Faço areia, dissolvo o sal que está na areia com água, depois eu filtro, vou ficar com a areia, no filtrado eu vou ter água e sal, depois eu evaporo a água e recupero todo o sal.
uma forma aí que hoje faz para recuperação de sal da água do mar, tá? Flotação é um processo de borbulhamento. A gente joga um material surfactante, que a gente chama, que é um material meio detergente que faz bolha, e depois eu faço um borbulhamento com um soprador de ar no fundo do tanque. Esse borbulhamento, essas bolhas, elas aderem o material à sujeira, né, o que eu quero tirar, e essa sujeira ela sobe com as bolhas e sai por cima do equipamento. Então eu consigo limpar por cima. A dissolução fracionada, a gente viu atrás, ó, que é o exemplo da areia com sal. Dissolveu, notem que eu não tenho mais sal, deixo decantar, a areia vai para o fundo, eu fico com água com sal e eu consigo filtrar essa água depois. Métodos de separação, um exemplo aqui, ó. Água, álcool comum e sal de cozinha, eu tenho na fase de cima, porque eu tenho sal dissolvido. Embaixo eu tenho areia e limalha de ferro, que é aquela raspa de ferro. Se eu fizer uma filtração simples, tudo que está dissolvido vai sair no filtrado. Então a água, o álcool comum e o sal de cozinha saem no filtrado. A areia e a limalha de ferro, elas vão ficar no filtro. Vai ser o resíduo retido no filtro. Se eu secar essa areia e passar um ímã, jogar essa areia num ímã, o material de ferro vai ficar no ímã. Então eu separo a areia do ferro. Separei aqui. E aqui embaixo, que é tudo líquido, eu faço uma destilação. Pode ser uma destilação fracionada. Primeiro sai o álcool, que tem o ponto de ebulição menor, depois sai a água e por último vai ficar no fundo do balão o resíduo do sal. Consigo separar os três aí, tá? Um bom exemplo de uso dessas ferramentas de separação, essas ferramentas de operação unitária que a gente chama na engenharia, é o tratamento de água e de esgoto também. Ó. Eu tenho floculação, que forma flocos, depois a decantação, esses flocos vão pesando, se aglutinam e pesam e vão para o fundo do decantador e a água limpa sai por cima. Depois que essa água sai, ainda com algum materialzinho particulado, passa num filtro, vai para um processo de filtração. Olha lá, ó, carvão, areia e cascalho nesse filtro, e aí a água está limpa para ser distribuída. Então aqui eu tenho 3 processos pelo menos, ó, floculação, decantação e filtração, tá? E depois dissolução de substâncias químicas aqui, o cal, o cloro e o flúor, que são desinfectantes. Mesma coisa acontece na estação de tratamento de esgoto, tá? A água aqui, mas de certa forma, mas é água residuária, tá? O esgoto chega, ele passa por um sistema de grade grosseira, que é um sistema de peneiração, depois grade média, também peneiração, uma caixa de areia que vai servir como filtro, então vai ser filtrado. Depois ele vai para decantadores, onde o lodo vai para o fundo e a água limpa fica em cima. Tá? Então passa em decantadores, depois passa por tanque de aeração, porque aqui o processo é microbiológico, decantadores secundários, onde a água está mais limpa, o lodo ainda continua indo para o fundo, e aí a água do esgoto sai limpa aqui e é despejada aqui no caso Rio Tietê, que são as estações que a gente tem lá na Grande São Paulo, tá? Aqui eu só coloquei uma curiosidade. Na área rural principalmente, né? Quando a gente tem poço cacimba, esses poços antigos, ou mesmo poço artesiano, eu devo manter pelo menos 20 metros de distância das fossas negras, para não ter contaminação, para o poço não captar a água da fossa. E se eu souber o sentido do lençol é sempre da parte mais alta para a parte mais baixa, então a fossa ela tem que sempre estar abaixo do poço, tá? Para eu não correr o risco de eu despejar dejeto aqui e coletar no poço embaixo se eu fizer o contrário, ok? Então só curiosidade, tá? As referências estão aí, eu usei mais 2 livros, o do Eduardo Mortimer,
que é o livro que a gente usa lá na biblioteca, tem esse volume, tá, do Mortimer. E o da Marta Reis também, que vocês vão achar na internet aí, tá? Nossa aula finaliza aqui, as atividades estão lá na área de atividades, procurem lá para fazer e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Boa semana de estudo para vocês e até a semana que vem.